Hoje vamos falar sobre poluição do solo e eu vou começar iniciando este vídeo falando sobre o solo propriamente dito. Bom, o solo é uma mistura de compostos minerais e orgânicos. Três fases são encontradas no sólido: a fase sólida, a líquida e gasosa. Vocês vão ver que a fase líquida e a gasosa têm relação com a fase sólida, então vamos lá. A fase sólida é formada pelos minerais e pela matéria orgânica. A líquida é a solução do solo e encontra-se nos espaços da sólida. Agora, a gasosa é o ar do solo e está nos poros da fase sólida. Agora, poluição. A atuação do homem, a ação antrópica, né? A gente chama a ação do homem como ação antrópica, no equilíbrio dos ciclos biogeoquímicos estabelecidos ao longo de milhões de anos, pode ser construtiva ou destrutiva, como a gente bem sabe. A utilização, agora vamos falar de fertilizantes. Utilizar fertilizantes de alta solubilidade disponibiliza os nutrientes para as plantas, deixa-os em condições de serem carreados para as redes de drenagem e lençóis freáticos. Aí que está o problema. Estes, com o passar do tempo, poderão apresentar níveis de contaminação indesejáveis para o consumo humano. Os fertilizantes usados na agricultura contêm grandes concentrações de nitrogênio e fósforo na forma de nitratos e hidrogênio fosfatos. Essas substâncias são nutrientes e provocam multiplicação em excesso das algas, consumindo grandes quantidades de oxigênio. A falta de oxigênio, presta muita atenção nisso, hein? Então assim, quem que consome muito oxigênio? De novo, fertilizantes têm NO3, que são nitratos, e hidrogênio fosfatos, que é H2PO4. Aí, essas substâncias, o nitrato e o hidrogênio fosfato, são nutrientes. Esses nutrientes provocam a multiplicação em excesso das algas. Então, as algas começam a se multiplicar muito, começa a brotar alga em excesso, por conta do nitrato e hidrogênio fosfato. Mas da onde que veio esse nitrato e hidrogênio fosfato? Dos fertilizantes. Beleza, então esse monte de alga que brotou vai consumir muito oxigênio. A alga vai consumir muito oxigênio. E aí a falta de oxigênio provoca a morte de animais e plantas, inclusive as próprias algas. E a decomposição de cadáveres aumenta a poluição. Então, olha a seriedade da coisa. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção em um conceito importantíssimo. Eutrofização é o excesso de nutrientes na água, e esse excesso de nutrientes na água, eutrofização é excesso de nutrientes na água. Esse excesso de nutriente na água, essa eutrofização, provoca o crescimento exagerado de organismos como algas, que é o que eu acabei de descrever detalhadamente. Então, a eutrofização é excesso de nutriente na água. Excesso de nutriente na água vai causar crescimento exagerado de organismos como algas. Um fertilizante geralmente tem caráter ácido. O aumento da acidez do solo exige correção, como a calagem. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre... vamos conversar um pouquinho sobre praguicidas. As pragas são seres vivos que atacam as plantas cultivadas pelo homem. Que são pragas? O que ataca as plantas que o homem cultiva? Insetos, vermes, fungos, ervas invasoras que crescem junto com as plantas cultivadas. Aí, como que entra o praguicida nesse contexto? Praguicidas, pesticidas, agrotóxicos ou, um nome bonitinho, defensivo agrícola. Então, praguicida, pesticida e agrotóxico, que é a mesma coisa que defensivo agrícola,
são substâncias químicas naturais ou sintéticas que têm o objetivo de matar, controlar ou combater de alguma forma as pragas. Desenvolvimento sustentável. A consciência ecológica nos indica que a sobrevivência da Terra e do ser humanício precisa ser repensada. Então, a gente precisa, acordar para essa vida e começar a despertar uma consciência ecológica na nossa cabecita, porque não está dando. Tem condições climáticas, tem condições, enfim, tem várias condições acontecendo, animais morrendo, plantas morrendo, o solo se desgastando por conta da própria ação antrópica, né? É necessário concretizar o desenvolvimento sustentável. Como assim? Precisa concretizar a extração de recursos da atmosfera, hidrosfera, biosfera, sem que eles sejam completamente esgotados, exauridos, mas sim renovados, respeitando o equilíbrio da natureza. Na agricultura, o modelo de maximização da produção tem sido colocado como a única forma de saciar a fome mundial. Esse modelo tem impacto ambiental muito forte, porque utiliza fertilizantes de alta solubilidade, defensivos agrícolas e provoca o desmatamento para aumentar a área cultivável. Os adeptos da agricultura sustentável afirmam que é possível implantar a forma alternativa de agricultura sem ter um monte de prejuízo na produtividade, aumentando assim a qualidade de vida. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Se usados corretamente, os defensivos agrícolas trazem benefícios, tá? Mas apenas se usados corretamente. Trouxe 4 exercícios aqui para vocês, vamos lá. O solo agrícola, que tem uma profundidade em torno de 40 centímetros, é constituído por uma mistura complexa de minerais e matéria orgânica. Sabe-se hoje dos benefícios dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e enxofre no desenvolvimento dos vegetais. Bom, gente, agora eu vou direto para a pergunta, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A respeito do fenômeno conhecido por eutrofização, vocês lembram que eu falei da eutrofização? Eutrofização é um monte de nutriente na água que provoca o crescimento muito em exagero, assim, de organismos como algas. Então, é o excesso de nutrientes na água que provoca crescimento de organismos como algas. Então, a respeito desse fenômeno, fazem-se as seguintes afirmações. 1. A presença em excesso de certos ânions nas águas de rios, represas e lagos acelera a multiplicação de algas. Sim, os íons solúveis alcançam as águas dos rios e provocam a multiplicação acelerada de algas, tá certo? Das afirmações feitas estão corretas. Bom, acabei de constatar que a 1 tá certa. Se a 1 tá certa, a D a gente já exclui. Beleza. 2. Algas em excesso podem formar um tapete que isola a água de represas e rios do oxigênio do ar. Tá certinho. A multiplicação acelerada das algas sufoca e mata as águas. Então, se a 1 e a 2 estão corretas, a E já exclui, D já exclui e vamos ver. Ficamos entre a A, B ou C. 3. A deficiência de oxigênio dissolvido na água causa a morte de plantas aquáticas e peixes. Sim, a multiplicação acelerada das algas consome oxigênio. A demanda bioquímica de oxigênio cresce, causando a morte dos peixes e das plantas aquáticas. 4. A decomposição de resíduos das algas mortas por micro-organismos aeróbios leva a um aumento da concentração de gás oxigênio dissolvido na água. Não, porque a decomposição do resíduo das algas mortas por micro-organismos também consome o oxigênio dissolvido na água. Então, a correta é a B, que diz que a 1, a 2 e a 3 estão corretas somente. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem se difundir para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é
É a baixa polaridade, letra A. Por isso, esses compostos se dissolvem nos tecidos lipídicos que são apolares dos peixes. Direto para a pergunta. Que processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK? NPK, nitrato, hidrogênio fosfato. Então, os fertilizantes contêm grandes concentrações de nitrogênio e fósforo na forma de nitratos e hidrogênio fosfatos. Essas espécies são nutrientes e provocam a multiplicação em excesso das algas, consumindo grandes quantidades de oxigênio. A falta de oxigênio provoca a morte dos peixinhos. Eutrofização é o excesso de nutrientes na água. Então, C.